O Renan Santos, do Missão, pré-candidato a presidente da República, e um homem muito jovem, muito polêmico, muito contundente, muito grande nas redes e que está iniciando um desafio daqueles que é concorrer à presidência da República contra Lula e Bolsonaro. Oi, Caio, boa tarde a você, boa tarde a todos. Estou com grandes expectativas para essa entrevista, principalmente, Caio, né? Você disse, Lula e Bolsonaro. E ele está no meio, né? Ao que tudo indica, né? Nem de um lado, nem do outro. Então, isso é muito interessante. Boa tarde, Cássia. Bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde todos que nos escutam. Boa tarde, Caio, Nani. Boa tarde, Renan. Eu desejo para todos uma linda quinta-feira. E, Caio, só rapidinho, hoje é aniversário do meu filho João. 22 parabéns, anos, parabéns. gente. Parabéns, linda. João. Meu filho, que é meu orgulho, menino honrado, trabalhador, inteligentíssimo, educado, e eu só tenho orgulho do meu filho. Filhão, parabéns, mamãe te ama. Deus abençoe. 12:09. Seja bem-vindo, Renan. Renan, Obrigado. muito bem-vindo à Educadora, muito bem-vindo a Limeira. É um prazer te receber aqui. Boa Não, tarde. Prazer é meu estar aqui de volta. Uma cidade que eu gosto. Em 2015, quando a gente marchou a pé até Brasília, nós passamos por Limeira, dormimos em Limeira, fizemos evento na praça, logo no comecinho do Movimento Brasil Livre. E foi um momento muito especial pra gente. Já vim outras vezes, depois dessa vez, mas é uma cidade junto com Americana, Leme, cidades que ficam na memória aqui, subindo até Brasília. Estava lendo a sua história, você é paulistano. Sim. Eu perguntei se você era moquense fora do ar ou não. Você me contou que morou na Moca, morou em Interlagos, mas você morou também no interior de São Paulo. Sim, em Vinhedo. Meus pais moram lá até hoje. Inclusive eu estava ontem em Vinhedo, fui fazer um jantar com a minha mãe, filmado ao vivo, transmitido ao vivo, para o pessoal da nossa equipe. E foi muito legal, assim. Eu gosto muito desse interior. Na verdade, uma constatação que a gente tem que colocar. Ah, você viu? Assisti. Fiquei cozinhando Ficou lá com lindo, ela. aham. A gente fez essas viagens, né? Eu já fiz Ceará, fiz Rio Grande do Norte, fiz Pernambuco. E uma coisa que dá para cravar, o interior de São Paulo é a região... É a melhor região do Brasil em termos de desenvolvimento humano e econômico e até de infraestrutura. Não há nada igual a esse interior. Isso é um fato dado. E a gente tem que ver o que deu certo aqui para poder espelhar nas outras regiões. Você começa a sua atuação política em Vinhedo. Em certa medida, sim. Sim, se eu for falar já na política... Porque você é muito jovem, né? Não sou, não. Sou bem velho. 42 anos. 42 anos. 42 anos. Nada. É que comparado pro MBL, esse menino de 20, 21, 22, né? Eu tenho o dobro da idade deles. Mas... E o MBL começa em 13, 14, né? 14. 14, há 12 anos, há quase 12 anos. Isso. E eu comecei a fazer política, vamos dizer, na USP, quando eu fui aluno da faculdade da USP, e eu comecei a enfrentar o PT já naquela época. Arrumei minhas primeiras grandes brigas. Numa faculdade pública, Sim. já é um ambiente mais hostil para esse tipo de Sim. enfrentamento. Mas né? ali, ainda naquela época, era uma política muito de alto nível. A gente tinha grandes debatedores, a política ali formou... Inclusive a minha geração formou várias pessoas que ficaram famosas. O Caio Miranda, que foi presidente do 140 de agosto, foi vereador em São Paulo. O Thiago Pavinato, que depois foi virar apresentador na PAN, depois foi para a Oeste, ele era da minha turma. Então a gente tinha uma turma de amigos E é ali. gigante o Thiago hoje também. E inclusive em termos de tamanho, né? Ele é enorme. E havia uma geração ali que enfrentou muito o PT, e eram discussões de alto nível. Devia ser assim na universidade pública. Havia naquele período espaço para ter, vamos dizer, dissenso. E eu aprendi muita coisa. Eu fundei meu primeiro partido acadêmico na faculdade, o Movimento Resgate Arcadas. E hoje agora tem um partido de verdade, que é é o uma Missão. missão. Isso. Que é uma missão. Sim, o nome missão, porque tem muito partido que é sopa de letrinha, Peres, não sei o quê, e todo mundo coloca assim, esse partido é o Partido Social Renovador, Partido Democrático, não sei o quê. Não quer dizer nada. Eu quero dizer assim, o partido PSD do Kassab, ele é um partido social democrático, ou o PL é um partido liberal? Não é nada, é sopa de letrinha. Nós temos um programa ideológico, mas acima de tudo nós temos um senso de urgência. O que é o senso de urgência? Nós temos que fazer o nosso país ser um país sério nos próximos 30 anos. A gente vai perder um dos grandes bondes da história, que é o bonde da automação e da inteligência artificial. E esse bonde está passando. O Brasil tem chance de ser uma das 5 maiores nações do mundo, participando das principais discussões com Estados Unidos, Rússia, China e Índia. O Brasil é o 5º nessa cadeira. Mas por que a gente não está sentando nessa cadeira? E aí a gente quer olhar de frente para trás, ou seja, de 30 anos para frente, em retrospectiva para agora, e falar o que nós temos que fazer agora para em 2030 sermos uma nação poderosa disputando espaço com as maiores nações do mundo. E isso é uma missão, porque isso pressupõe justamente um senso de urgência e um chamado à ação. Mas é correto dizer que o Missão é o partido do MBL? Olha, em termos formais, burocráticos, não.
Eles são entidades separadas. Mas em termos de espírito, sim. Tanto que tem muitos partidos que são donos de movimentos sociais. Dá para falar que o PT ele é meio que dono do MST. No nosso caso, ao contrário, é um movimento que criou um partido. Quando o MBL surge, as figuras que têm protagonismo são exatamente você, o Kim, o Holiday. Dessas figuras do início do MBL para hoje e do MBL daquele começo para hoje, o que mudou e o que continua igual? A gente amadureceu muito. Muito, muito, muito. E o que ficou igual é que a gente continua sonhador. Tem uma frase do Steve Jobs, eu sou um grande fã dele, que ele sempre falava assim, ele falou isso num discurso, mas era um tema recorrente dele, que é stay hungry, stay foolish, que é stay hungry tenha fome, seja faminto, que seja ambicioso, mas stay foolish permaneça bobo, tolo no sentido de ser como uma criança, sonhador como uma criança, ou seja, seja ambicioso, mas seja sonhador. E a gente manteve isso, né? O lance é que a gente era muito foolish ainda naquela época, acreditava, por exemplo, que, com a Lava Jato as pessoas despertaram, que as pessoas iam enfrentar e não iam ter político de estimação, e aquelas ruas que derrubaram o PT iam significar que objetivamente as pessoas queriam um Brasil com leis rígidas contra a corrupção para todos, mas não. No fundo, a gente se desencantou com o processo, viu que o próprio campo político ao qual a gente faz parte, a direita, é extremamente infantil e que também tem seus bandidos de estimação, e aí a gente falou, para fazer política, só sendo uma alternativa de poder. Por isso nós precisamos ter um partido político. E quando a gente parou de se entender apenas como um movimento de pressão social, e sim como uma alternativa de poder, a gente alterou toda a nossa dinâmica e aí começou a construir uma revista digital e depois essa revista virou uma revista apenas física, que é a Revista Valete. A Revista Valete, depois da Piauí, é a segunda maior revista de cultura e política do Brasil, em termos de tiragem, em termos de assinantes. Mostramos um próprio aplicativo de rede social, que é a Valete Plus, que é um aplicativo para a criação de conteúdo intelectual para o nosso universo, que não é passível de ser censurado, então permite que as pessoas tenham liberdade de trabalhar novas ideias. Isso acabou formando uma geração de jovens brilhantes. Então, se for pegar brasileiros que estudam em Harvard, no MIT, em Georgetown, eu fui visitar eles agora nos Estados Unidos, brasileiros que estudam em Coimbra, pessoal das melhores universidades do Brasil, do ITA, o IME, do INSPER, a FGV, a molecada tá muito, discutindo os temas que a gente está trazendo. E isso é inspirador, a gente precisa formar essa nova geração. Então fizemos isso e agora está dando uma ferramenta para esse pessoal, que é o partido político. Com o partido político próprio, essas pessoas que estão agora querendo transformar a política não vão precisar depender do Kassab, do Valdemar da Costa Neto para poder fazer política. Elas vão ter um espaço delas para fazer a política de uma maneira jovem e sem vícios. E aí o projeto. A expressão outsider foi muito usada recentemente, inclusive na candidatura do Pablo Marçal em São Paulo. Eu não sei se existe um contraponto entre o Pablo Marçal, a candidatura dele, e a sua candidatura, porque ele quase foi prefeito de São Paulo. Faltou muito pouco para que ele fosse